Após falecer, o protagonista é chamado pelo Deus do mundo, que decide dar a ele outra chance em outro mundo, dando um corpo saudável e livre de qualquer doença. Como bônus, um super corpo que jamais se cansaria. Além disso, dá a possibilidade do rapaz escolher a vida que quer levar e qual poder quer receber. E ele escolhe a vida mais simples possível, querendo ser agricultor. Então Deus aceita e dá a ele a ferramenta agrícola onipotente, que você vai ver que não é só agrícola e é muito mais poderosa do que parece. Na verdade, o rapaz está ganhando um dos maiores poderes do mundo. Deus está fazendo isso com ele devido a um erro que deu uma doença grave ao rapaz, que viveu apenas até os 39 anos e teve uma vida cheia de traições. Porém, agora a história é outra. Ele tem a chance de recomeçar com o poder roubado. Então ele acorda em outro mundo com seu corpo saudável e logo parte para explorar o lugar que nasceu e testar sua ferramenta onipotente. Ele cria uma enxada e começa a arar a terra. E ele nota que seu corpo não se cansa de jeito algum e sua ferramenta é muito eficiente. Explorando a floresta, ele encontra uma árvore grande e decide que sua base ficará nesse local. Após procurar por água e não encontrar nada, ele decide cavar até encontrar. Ele faz uma pá e começa os trabalhos. Percebendo que não conseguiria sair do buraco, ele decide cavar em diagonal, igual eu fazia no Minecraft. E o rapaz cava tanto que parece que ele vai chegar no inferno, mas então ele consegue encontrar água. Ele decide procurar comida, mas percebe que seu corpo não sente fome. Onde será que eu encontro um corpo desse? Porque o que eu mais sinto é fome. Mas ele não encontra nada. Ele vê uma árvore que iria atrapalhar no seu caminho do cultivo e ele decide cortá-la. Ele usa sua ferramenta divina Master Overpower para criar um mero machado. Então ele desfere uma machadada, mas ele não tinha percebido. Ele estava tão forte e sua ferramenta era tão boa que o machado atravessou a árvore como se fosse um líquido. Com um corte poderoso, a árvore foi repartida no meio. Ele então cria outra ferramenta e começa a processar a árvore. Sua ferramenta se mostra eficiente novamente, cortando a árvore como se fosse um queijo molenga. Ele faz isso na maior tranquilidade do mundo. E após coletar madeira, ele percebe que deveria fazer uma cabana, como ele fazia em um jogo que jogava. Mas ele ficou tão entretido com o trabalho que ele não viu a noite cair. E vendo que ficaria no escuro, desesperadamente ele tenta invocar uma lanterna ou uma lâmpada. Porém, ele não tem sucesso algum, já que seu poder é apenas de ferramentas simples, nada de tecnologia. Nem mesmo um isqueiro ou um fósforo ele conseguiu invocar. Então ele usa a cabeça e cria uma lupa para fazer fogo. Porém, já era tarde demais. O sol já tinha ido embora há um bom tempo. E é aí que ele decide usar a técnica Minecraft de passar a noite. Ele faz um buraco na árvore e fica ali mesmo. Fazendo alguns copos, ele percebe que a visão dele está muito boa mesmo de noite. Ele se pergunta se ele ganhou uma supervisão do Deus ou se era porque tinha duas luas no céu. É aí que cai a ficha que estava em outro mundo. Quando o sol aparece, ele pega o seu copo de madeira, vai até o poço e bebe água. Ele então logo corre para fazer a sua fogueira usando a lupa. E com seu machado, ele continua limpando as árvores para fazer o seu campo, para finalmente fazer sua plantação. Enquanto está no trabalho, ele percebe que agora começou a sentir fome. E por força do destino, um animal selvagem estranho começa a correr e ataca ele. Uma espécie de coelho, dente de sabre monstruoso. No susto então, ele dá uma porretada na cabeça do coelho e por pura sorte, ele consegue comida. Mesmo que por acidente, ele fica triste pois não queria acabar com o bichinho, mas já que aquilo tinha acontecido, ele decide comer para não desperdiçar. E já que tinha enchido o bucho, sabia que uma hora ou outra, aquilo que tinha entrado precisaria sair. Então ele faz um troninho de madeira para ter aquele momento de paz que todos precisam. Mas o que parecia simples, na verdade, tinha um buraco por baixo com uma engenharia que ele tirou da cabeça, para que tenha o descarte. E logo ele começa os trabalhos, mas então percebe que seria complicado fazer aquilo ao ar livre. Eu não conseguiria. Vai que alguém passa naquele local, né? Se bem que não passou ninguém até agora. Mas é nesses momentos que sempre alguém aparece. Então ele decide fazer uma parede e uma cobertura, deixando seu banheiro mais completinho. Agora sim. O mais doido é que ele fez uma casinha pro banheiro, antes mesmo da casa dele. Percebemos que o nosso prota não tem um plano concreto. E depois de muitos desvios, ele finalmente começa a arar seu campo. Enquanto ara, ele fica pensando no que deveria plantar. Mas quando ele se toca, já estava anoitecendo e ele não tinha nenhuma semente para plantar, muito menos mudas. Então decide dormir, e quando volta, começou a nascer algumas mudinhas. Fica se perguntando se naquele mundo as coisas nasciam sem sementes ou se isso era graças à incrível ferramenta onipotente. Mais incrível é que as mudas são diferentes. Enquanto espera crescer, ele traça um plano de construção onde começa a desenvolver uma cerca para proteger o cultivo dos monstros que poderiam vir. E ele faz uma cerca e uma trincheira. Isso leva alguns dias de trabalho. Nesse meio tempo, ele é atacado por alguns monstros que acabam virando um churrasquinho
pouquinho pro nosso prota. E depois de fazer tudo que não precisava, ele conseguiu construir a cabana. E ele faz em um esquema de encaixe. Para conseguir a altura, cavou o chão. Famoso modo preguiçoso de fazer as coisas, né? Poxa, patrão, era só fazer uma casinha maior, né? Enquanto está trabalhando, ele percebe que alguns lobos estão por perto. E ele estranha que não atacaram e estavam machucados. Como ele havia acabado de acabar com o javali, ele dá a carne que está sobrando para os cães. Quando de repente ele percebe que um dos cães estava prestes a dar à luz. Então ele leva para a cabana para que eles fiquem seguros. Então ele volta a dormir em seu buraco na árvore, enquanto os doguinhos ficam na cabana que era dele. Ao acordar, ele percebe que os lobinhos já tinham nascido e estavam sendo amamentados. E o nosso protagonista ainda corta o melhor pedaço de carne e dá aos cães para comemorar o parto. Que homem nosso prota é. Iludido, ele achava que os doguinhos iriam voltar para a floresta, mas depois de conseguirem uma casinha, comida grátis e água limpa, até eu ficaria lá. Se o protagonista quiser me adotar, eu tô aceitando, hein? E para não atrapalhar os lobos, ele decide que a cabana viraria a casinha dos doguinhos. Ele faz uma casa muito maior e mais completa para ele. E finalmente, as plantas estão prontas para serem colhidas. O incrível é que o tomate nasceu e está em perfeitas condições. Os lobos ganham o serviço de patrulha e ele dá o nome para cada um deles e alimenta com vegetais. E olha só, o protagonista percebe que tem uma necessidade de criar um local para armazenamento, já que a sua plantação estava dando bons frutos e ele sozinho não conseguiria consumir tudo imediatamente. Deus se pergunta como Hirako Mashio está, então decide dar uma espiadinha. Então ele vê que cometeu mais um erro. Mandou o rapaz para uma floresta perigosa repleta de monstros. Ele pensa então em trazer o rapaz de volta, mas se lembra da regra que não pode intervir na vida de alguém, apenas após a morte, e espera que a alma do garoto encontre o caminho, já que não terá a chance de sobreviver. Coitadinho, né? Ao contrário do que Deus imagina, as coisas estão indo muito bem pro protagonista, e ele descobre como seu poder funciona, que basta pensar no que quer que seja, isso será plantado e a planta irá nascer. E ele descobre isso por meio de testes em áreas específicas. E ele também descobre tudo que planta com a ferramenta nasce mais rápido do que o normal. Bem interessante. Com tudo dando certo e a vida dele estando tão bem e tão tranquila, ele decide criar estátuas aos deuses que propiciaram isso a ele. E ele continua sua vida tranquila, planta frutas fora da cerca e brinca com seus lobinhos. E com a ajuda dos lobos, ele explora a floresta até achar um rio. Após achar o rio, ele aumenta sua plantação. Então começa a esfriar e ele tenta se cobrir com pele de coelho, mas não dá certo por causa do cheiro ruim. Enquanto isso, ele junta comida e lenha pro inverno, até que seus trabalhos são interrompidos pelo seu lobo, que lhe apresentou uma aranha monstro, que é fofinha e consegue criar tecido com base nas suas teias, inclusive roupas. Então temos mais um integrante pra fazendinha do prota, a aranha costureira, que agora vive na árvore e come batata. Bem diferente, bem diferente. O inverno chegou, mas o prota está preparado e com alimento de sobra. E ele passa esse período de forma solitária, principalmente porque não tem muito o que fazer. Quando chega a primavera, os filhotes do casal do cão já cresceram. Eles vão para sua jornada na floresta e voltam acompanhados com outras lobas. A família está crescendo. A aranha também tem filhotes e a fazenda vem crescendo cada vez mais. De repente, a aranha, que ficou responsável pelo alarme, indica que há alguém por perto. O protagonista chega no local e vê uma garotinha indefesa com orelhas pontudas morrendo de medo dos lobos. Quando ele chega perto, a garota mostra sua verdadeira face, morde o pescoço do prota e muda sua forma, crescendo e ganhando roupas. Porém, o perigo é eliminado rapidamente pelos lobos que acerta a vampira. Após isso, os outros lobos atacam ela de volta e ela fica pequena novamente. O protagonista, em dúvida, pergunta se ela é inimigo, e ao ver que ela é inofensiva, ele deixa ela chupar o seu pescoço. Malandrinho ele, né? E ele percebe que ela não cresceu tanto quanto da outra vez e diz que ela poderia sugar à vontade, já que ele tinha muita vitalidade. Quando ela chega na fazendinha, ela fica impressionada com tanta fartura. Diz que nunca tinha visto essas plantas e que nem imaginava um lugar assim em meio àquela floresta. O protagonista dá um tomate pra ela e ela cai de boca. E eu fico impressionado como capricham na animação dos alimentos, né? Dá até vontade de comer. Olha que tomate bonitão. Então, ela pede pra ver os outros alimentos. E ele mostra os milhos, o rabanete e as batatas. De noite, os dois descansam enquanto ela está toda feliz mexendo em uma espécie de tela mágica. Será que é o celular daquele mundo? E ela explica que estava pesquisando plantas medicinais. Também explica que teve uma briga com alguns nobres que estavam tentando roubar a pesquisa dela, que mandou algumas pessoas perseguir
seguirem ela. Então ela decidiu se esconder nessa floresta curiosa que serviria de abrigo e ajudaria na pesquisa, visto que aquela floresta é bem curiosa. Ela explica que essa floresta é muito perigosa e diz estar surpresa com ele ter domado as feras. Então, quando ela diz que iria voltar para visitá-lo, ele, um tanto que nervoso, pede para ela ficar com ele para sempre. Olha só, ele diz isso como uma forma de companhia, já que lá era muito solitário. Mas ela entendeu errado, achando que ele estava fazendo um pedido amoroso. E quando ela pergunta se era essa a intenção dele, ele não entende a pergunta e exclama que foi exatamente isso que ele disse. E ela aceita morar lá. No outro dia, ela aparece da sua forma pequena, que causa estranhamento nele. Ela responde que ficará assim como uma forma de proteção para ele não tentar nada de errado. Ela também pede para que ele cultive ervas medicinais, já que ela gosta de pesquisar esse tipo de erva. A vampirinha dorme bastante, mas o Prota fica feliz, pois ela é muito útil nos afazeres, passando muito conhecimento para ele. Ela usou magia básica para criar luz, coisa que não tinha até o momento. Quando estavam comendo, ela perguntou se tinha sal, mas ele disse que estava procurando, mas não encontrava de jeito nenhum. Na verdade, esse tempo todo o sal estava debaixo do nariz do protagonista. O sal fica debaixo da terra em uma camada fina. Ele passou pelo sal e nem viu, e várias vezes ele passou por isso. Enquanto estão comendo e descansando, a aranha toca no sino. Isso significa inimigo. Então uma mulher está presa e cercada pelos lobos, e ela grita por ajuda. Quando se solta, podemos ver asas brancas e ela rapidamente se cura. Quando ele olha para trás, a vampirinha está saindo de fininho. Então a mulher reconhece a vampirinha, mas então é atacada pelos lobos. Os três conversam depois e as duas realmente se conhecem. A mulher pergunta para Lulucci quem é ele, e a vampira responde com muita vergonha: meu marido. O protagonista não nega e ela fica toda envergonhada. A mulher se apresenta dizendo ser uma anja chamada Tia. Ele pergunta por que ela está perseguindo Lulucci, então responde que tem uma recompensa por ela, pois ela causou muitos danos na cidade que ela estava. Ela resume que Lulucci fica fazendo pesquisas, mas quando algo enche o saco dela, ela explode tudo. Lulucci diz que foi um acidente, então mesmo sendo perseguida por Tia, Lulucci convida ela para morar na fazendinha e começa a mostrar tudo para ela, o cultivo, as frutas, e mostra a aranha para a mulher, que desmaia de susto. Então ela é convidada para ajudar na mão de obra. O protagonista faz uma saladinha para Anja e ela adora o sabor. Eles trabalham o dia todo e pela noite ela come morango. Então, após a Anja ficar feliz com tudo que tá experimentando, a vampira reforça o convite para morarem juntos. E ela diz com uma cara um tanto que estranha: meu corpo não vai dar conta de tudo se eu estiver sozinha. Ei, pera aí, do que será que ela tá falando, hein? E então ela fica, e eis que o harém do nosso protagonista começa. Enquanto estão andando, Tia diz pra Hirako que gostaria de plantar mais morangos, mas ele responde que seria difícil, pois se aumentassem os campos, eles não dariam conta, pois estão operando na capacidade máxima. Então, quando voltam, vem alguns lobinhos, explica que são filhos dos filhos do primeiro casal de lobos, ou seja, a família tá aumentando. Ele então faz uma área especial para os cães. Enquanto isso, os filhos da aranha partem para uma jornada enquanto alguns ficam. Tia então diz que vai dar uma saidinha. Então, depois de alguns dias, Tia volta com um monte de garotas elfas que têm nomes parecidos por serem parentes, e elas pedem para morarem na fazendinha. Tia insiste, pois onde elas moravam teve um ataque onde o povo delas foi exterminado. Elas estão tristes, pois sem um lugar fixo não podem restabelecer a raça delas. Lulucci diz que elas parecem jovens, então a mais velha se pronuncia dizendo que tem 400 anos e a mais nova 300 anos. Doideira. Bens a Deus, hein? Eu quero nem imaginar a idade da avó delas. Hirako diz que tudo bem e que é pra todos se darem bem, pois agora terão muitas colegas de quarto. Então decidem construir uma casa para as elfas. Enquanto estão trabalhando, elas ficam surpresas com o corte do nosso protagonista, pois ele cortou uma árvore gigante inquebrável, mais dura do que aço, como se fosse manteiga. As elfas, que são muito boas de construção, fazem o trabalho da casa e finalmente a casa fica pronta. A casa ficou muito bonita e o nosso protagonista fica com inveja, já que as elfas que acabaram de chegar vão morar em um casarão e ele em uma cabana simples. Após uma conversa, o protagonista percebe que as elfas são mais duronas do que ele imaginava e que são ótimas criando ferramentas, criando uma fornalha e até panelas. Elas então dizem que quando se passam 200 anos vagando, é normal que sejam habilidosas, e diz que a única coisa que não conseguiram é se restabelecer em um lugar e se reproduzirem. O protagonista responde que uma das coisas já resolveram, e elas ficam olhando com uma carinha suspeita. As elfas decidem fazer
pão com fermento especial delas, e todos degustam o pão que ficou uma delícia. Hirako pergunta a Lelouch se a terra que eles estão pertence a alguém. Ela responde que o Lorde Demônio é o dono dessas terras, quem comanda esse local. Ele então começa a ficar preocupado, mas ela pega na mão dele e diz para ficar tranquilo, já que ele construiu tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém. E aqui terminamos o recap do primeiro, do segundo e do terceiro episódio de Isekai no Berinoka. Se gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber novos recaps. E na tela está passando mais 2 vídeos que você vai gostar. Clica neles, eu garanto que você vai curtir. Te espero neles.